Olá, minha gente! Pois, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio. Dessa vez eu vou responder ao pedido de vocês que gostariam muito que eu comentasse sobre a alerta que foi feita pelo nosso governo alemão para as pessoas que querem viajar para o Brasil. E realmente existe essa alerta. Eu vou colocar o link para todos vocês no nosso canal no Telegram. Lá, aqueles que estão interessados, que falam alemão, possam acompanhar aquilo sobre o qual eu vou falar. O link debaixo desse vídeo, facilmente de achar. Lá vocês também vão encontrar as informações por escrito sobre os quais o Caio vai comentar aqui. A alerta principalmente sobre fronteira com Venezuela, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, deixa eu ver quais são as outras cidades, Natal, como também, eu tenho tudo aqui anotado para não falar, Salvador, e pois é, né? E eu fiz o meu trabalho, de traduzir tudo direitinho para vocês, como o Caio sempre costuma fazer, né? Para aqueles que não leem e falam alemão. Então, realmente deu essa alerta sobre a situação política interna, devido à crise em curso na Venezuela e às crises de gangues associados ao contrabando e aos refugiados, bem como a presença limitada das forças de segurança, não é recomendado permanecer na zona fronteiriça imediata. Pode haver fechamentos de fronteiras de curto prazo. Nesse momento também quero convidar a todos vocês a comentarem se vocês vivem nas localidades que vão ser citadas aqui, o que vocês pensam a respeito, se vocês acham justo, se vocês estão decepcionados com o seu próprio país ou com o governo alemão, né? E informe-se sobre a mídia local. Evite manifestações e grandes aglomerações de pessoas. Siga as instruções das forças de segurança locais. Evite viajar e permanecer na zona fronteiriça imediata com a Venezuela. Aí, em seguida, se fala do crime no Brasil. O índice de criminalidade e o risco de ser vítima de roubo ou outros crimes violentos são elevados no Brasil, especialmente nas grandes cidades, como Belém, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo. Lá, os assentamentos pobres, entre aspas, favelas, são particularmente afetados. As favelas do Rio de Janeiro foram recentemente afetadas repetidamente por atos de violência, às vezes resultando em morte. As favelas, às vezes, são controladas por criminosos e gangues de traficantes. Os confrontos armados, incluindo os que envolvem a polícia, resultam frequentemente em vítimas inocentes. O aumento dos incidentes criminais é particularmente evidente nas ruas menos movimentadas do centro das cidades, nas praias e nas autoestradas de acesso aos aeroportos. Nos aeroportos maiores, os táxis podem ser reservados e pagos no edifício do aeroporto, o que está associado a uma maior segurança. Chama-se especial atenção aos crimes relacionados com a prostituição, furtos, roubos, agressões, etc. É comum a administração de bebidas contendo substâncias indutoras do sono ou que alertam à vontade. Reuniões organizadas por meio de aplicativos
de namoro são cada vez mais utilizados para ataques e crimes. Reuniões organizadas por meio de aplicativos, Também há relatos ocasionais de ataques a pessoas guiadas de barco na região amazônica. Os perpetradores estão frequentemente armados e muitas vezes sob a influência de drogas, por isso não se cobrem de usar armas mesmo por razões tribais. Os furtos de carteira são mais comuns em ônibus e trens lotados durante a hora do rush. Os viajantes estão a ser usados como contrabandistas de drogas contra a sua vontade e na ignorância. Coisa parecida a gente teve ano passado, retrasado, quando 2 brasileiras foram também usadas, pelo jeito, de ter levado drogas. Vocês lembram, talvez, aqui passou nas mídias, no Brasil, muito mais ainda. Tenha sempre um cuidado especial em todas as áreas do país e da cidade. Mantenha dinheiro, carteiras de identidade, carteira de motorista e outros documentos importantes em segurança. Salve cópias, fotos eletrônicas se necessário. Isso facilita a emissão de um documento substituto em caso de roubo ou extravio. Armazene os dispositivos móveis de forma discreta. Por exemplo, em uma bolsa de viagem com chave ou coloque-os em um cofre. Prefira pagamentos sem dinheiro e leve apenas o dinheiro necessário para o dia e nada de objetos de valor desnecessários. Evite roupas chamativas, relógios e joias da moda e não use relógios e smartphones visivelmente em público. Leve sempre consigo uma pequena quantia de dinheiro para poder entregá-lo sem resistência. Não resista aos ataques. Nunca deixe bebidas sem vigilância, principalmente em bares e outros locais. Não traga prostitutas ou conhecidos casuais para o seu quarto de hotel. Para reduzir o risco de se tornar vítima de um acidente de trânsito ou roubo de veículo, muitas vezes falso, evite dirigir por terra à noite. Não insta no seu direito de passagem. Ao dirigir no trânsito urbano, mantenha as janelas do veículo fechado, as portas trancadas e os objetos de valor fora da vista. Tenha especial cuidado nos semáforos e no trânsito lento. Em estradas com 3 ou mais faixas, use a faixa do meio. Escolha táxis em vez de transporte público à noite. Tenha cuidado com ofertas de atrativos, por exemplo, pela internet, para fazer uma viagem às custas de outras pessoas. Não leve bagagem para estranhos, despache sua própria bagagem. Seja cético em relação a e-mails incomuns, telefonemas, anúncios de prêmios, ofertas de pedido de ajuda de supostos conhecidos. Não compartilhe nenhuma informação sobre você, mas, se necessário, verifique pessoalmente sua credibilidade ou entre em contato com a polícia. Tá? E agora nós vamos às cidades, que são em particular, chamadas já pelo nome também, tá? Rio de Janeiro. Furtos e roubos continuam ocorrendo em todo o Rio de Janeiro, inclusive nos bairros populares de Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, Santa Teresa e na vida noturna da Lapa, mesmo durante o dia. Os perpetradores, alguns dos quais operam em grupos, têm como alvo particular telemóveis, joias, cartões de crédito e dinheiro. Recentemente tem havido um número crescente de cópias de cartão de crédito, principalmente em Ipanema e Copacabana, para posterior utilização indevida. A fraude com cartão de crédito ocorre frequentemente em táxis. O centro do Rio fica movimentado e inseguro fora do horário comercial, aos sábados, domingos
e feriados. As ruas, frequentemente desertas do centro da cidade, devem, portanto, ser evitadas nos fins da semana, feriados e à noite. À noite e principalmente durante o carnaval de rua e Sambódromo, a queima de fogos de artifícios do Réveillon em Copacabana e outros grandes eventos é necessário maior vigilância. Há frequentes trocas de tiros nas favelas, nas quais até mesmo os transnoites são frequentemente feridos. Se possível, as caminhadas nos parques naturais dentro e fora da cidade só devem ser realizadas em grupo e em caminhos sinalizados e movimentados. É preferível pagar em dinheiro nos táxis. Evite caminhar na praia à noite. Evite visitar qualquer favela do Rio de Janeiro, inclusive as da Zona Sul e do centro. São Paulo. São Paulo, o centro histórico da cidade ao redor da Praça da Sé, em frente à Catedral, é movimentado e inseguro durante a semana e fora do horário comercial nos finais de semana. O mesmo se aplica à zona envolvente da movimentada estação de metrô Estação da Luz, que deve ser evitada nos horários mencionados. Há muitos sem-abrigo no centro da cidade, alguns dos quais são toxicodependentes e, por vezes, assediam os transeuntes. Os assaltos à mão armada e os sequestros em áreas residenciais preferenciais e melhores também aumentarem e muitas vezes levam à troca de tiros com forças de segurança privada ou agentes da polícia, mesmo durante o dia. Tenha especial cuidado com toda a cidade, mesmo nas áreas melhores. O Nordeste do Brasil. O Nordeste sofre com a maior criminalidade violenta do Brasil. O estado da Bahia, o mais violento do Brasil, e a sua capital, Salvador, são particularmente afetados. Existem muitas gangues de traficantes e milícias lá que lutam entre si e contra a polícia. Fortaleza, Natal e Recife também estão entre as cidades mais perigosas do mundo. Ataques armados a turistas, bem como a carros e ônibus intermunicipais, não são incomuns. Tenha cuidado durante o dia e não carregue objetos de valor de maneira visível. Esteja particularmente vigilante ao viajar para o interior. Evite transportes públicos e utilize sempre táxis ou outros serviços de transporte. Evite andar no escuro e viajar em ônibus intermunicipais à noite. Pois, gente, essas foram as alertas do governo para pessoas que querem viajar ao Brasil. Realmente, isso confere, vocês me perguntaram, isso confere, Caio? Sim, isso tudo confere, gente. Agora vocês vão dizer, mas como pode o governo alemão, né, etc, etc. Ou vocês vão dizer, meu Deus, o meu país, como ele está, como ele mudou. Gente, eu particularmente preciso dizer para vocês que isso não é novidade, particularmente para mim. Quando eu vou ao exterior, a um país que eu não conheço, mas de onde eu sei que talvez eu, como europeu, sou visto como um alvo, eu particularmente, como eu já viajei bastante, eu já cuido um tanto a mais. Eu olho muitas vezes para os lados, porque eu sei que a gente pode ser perseguido. Mas essa alerta é principalmente para os alemães que são ingênuos. Pessoas que pensam que o mundo todo é uma maravilha, eu posso ir para qualquer lugar do jeito que eu ando aqui, né? A gente sabe que isso não é bem assim. E isso, na verdade, talvez hoje em dia aumentou. Eu acredito que sim, mudou. Minha querida esposa viveu há 40 anos em Olinda, lá também, quer dizer, em Recife, ela morava em Olinda, lá também existia já tiroteios durante o dia. Quando eu fui
ao Brasil, não nos primeiros anos, no sul, na casa de minha sogra, também houve tiros, não na casa dela, mas no terreno dela, no final dos anos 80, né? Aconteceu pouco, mas depois, no início dos anos 90, quando nós voltamos para a Alemanha, esse ano vai fazer 30 anos, na época, quando a gente voltou, de repente também, aquilo que a gente não conhecia antes, no início dos anos 90, de repente também já tinha assaltos a bancos, também em pequenas cidades, como por exemplo em Blumenau, com tiroteio também, né? Isso já aconteceu há 30 anos atrás, também no sul. Hoje em dia, não sei mais, provavelmente a violência é um tanto mais forte no norte do Brasil. Nós tivemos visita ano passado aqui, como é que a gente diz? Um quase sobrinho da minha querida amada Elfie. Ele vive em São Paulo, não me lembro mais do bairro, ele mencionou, mas antigamente esse bairro era conhecido por ter bastante tranquilidade. Ele mesmo disse que ele foi assaltado já umas 2 vezes, quer dizer, uma vez. Esses dias nós recebemos a notícia que ele foi novamente assaltado, praticamente na frente da porta do edifício onde ele mora. A esposa dele também já foi assaltada 3 vezes e realmente assusta a gente. Nós conhecemos amigos aqui que vivem aqui na Alemanha, em Portugal, que também falaram para nós, em São Paulo, à frente da casa, eles chegaram com o carro deles, um carro bom, e foram assaltados à frente da entrada da porta, tiraram o carro deles, levaram tudo, e isso já faz alguns anos. Tá? Meu chefe, onde eu trabalhei antigamente, ele visitou Rio de Janeiro, nos anos 90, final de 90, eu diria, que foi, e ele foi lá do jeito alemão. Tá? Ele costumava de usar joia, e ele, mal informado, né, como existem muitas pessoas, ele logicamente não, mas se tornou um alvo e foi também assaltado. Ele até levou uma pequena facada na hora do assalto, teve que entregar tudo, foi no hospital e depois ele voltou, falou comigo, porque ele sabia que eu estava morando antes já no Brasil e disse, pois é, gente, vocês são muito ingênuos. São cidades grandes, até aqui em Berlim, Frankfurt, eu também voltaria para olhar para trás, porque eu estou acostumado com países que nem agora quando a gente esteve no Egito, né, mesmo estando ali, mas a gente olhou as coisas que a gente levou para a praia, a gente colocou tudo no quarto, no cofre, essas coisas que a gente... Mas tem muita gente que não sabe como se apresentar no exterior. Meu mano, inclusive, também, nos anos 80, ele também foi assaltado em Curitiba, gente. No meio da multidão, chegaram pessoas com faca e arma e levaram todo o dinheiro, toda a documentação nos anos 90 na cidade de Curitiba. Não sei como está a situação atual. Eu só quero dizer que isso talvez hoje em dia seja mais forte, mas já existia, não tão frequentemente, acredito. Não quero também falar mal do Brasil, de jeito nenhum. Eu amo o Brasil, mas que se tem problemas com a criminalidade, tem. E que a Bahia, não sei o estado todo, é o mais violento, como dizem ali. Eu sei, nós tivemos em Camaçari, alguns anos atrás, 2016, acho que era, na época foi falado para nós, através da minha cunhada, que é da Bahia, que é da cidade de Camaçari, disse para nós que Camaçari, na época, foi a cidade mais violenta do Brasil. Tá, gente?
E nós estivemos lá por alguns dias, visitando eles, meu mano e ela, e a gente até saiu de tardinha, dando uma volta com os cachorros dele. 2 cachorros eles tiveram na época, e eu, particularmente, achei um pouco ingênuo do meu mano, né, de passar ali na redondeza da casa deles. Eu, particularmente, eu não teria feito, mas eu acompanhei ele por talvez dar mais apoio a ele numa situação mais perigosa, né? Mostrar que são 2 homens com 2 cachorros. Mas ele passou tranquilo ali. Ele disse, não, tendo os cachorros aqui, não vai acontecer nada. Eu, particularmente, penso assim, você continua sendo alvo como europeu, né? E assim a gente chama mais atenção. Mas a gente fez, não aconteceu nada, mas eu fiquei realmente, porque já estava escurecendo, fiquei realmente olhando para os lados, e se acontecer alguma coisa, para onde a gente pode ir? Estava tudo cercado, murado, a gente não podia entrar em algum lugar nenhum, né? Era uma zona residencial, né? Então, eu digo para vocês, nós também fomos, também em 2016, alugamos um carro na cidade de Recife. Nós fomos até Exu de carro, né? Dá uma diferença em mais ou menos de 700 quilômetros, mais ou menos. E disseram para nós, na época já, à noite é recomendado não andar na estrada. E é isso que nós fizemos, gente. Nós, antes do final da tarde, nós procuramos um hotel, ficamos lá, e no dia seguinte nós fomos adiante, tá? Através dos conselhos das pessoas que conhecem como é que funciona, né? E nós tínhamos alugado o carro, eu acho, durante 10 dias. Eu andei em Recife, estacionei em Recife. Eu, particularmente, não me senti perseguido, não tive medo, mas o que eu sempre digo, repito a falar, nós fomos realmente cuidadosos, tá? Cuidadosos. Olhamos onde estacionar, perto de quê, né? E pelas ruas que nós andamos mais rápido, menos rápido, depende. E a gente também deixou as janelas, principalmente janelas fechadas, olhamos onde ficar parado na frente do semáforo, né? Essas coisas que até, se a gente tem um pouco um sentido, um sexto sentido, a gente já automaticamente percebe que a gente tem que cuidar um pouco mais. Mesmo assim, eu tenho em mente de novamente viajar para o Brasil, sabendo que, logicamente, depende do lugar a gente se encontra em um pouco mais perigo ou não. Por exemplo, nós estivemos em Camboriú, na região ali, Santa Catarina, nós não sentimos em nenhum momento algum perigo, algum medo, nós andamos tranquilo por lá, né? Mas, logicamente, que existem muitas pessoas ingênuas e que acham que podem andar no Brasil, em outros países do mundo, que nem eles andam aqui na Alemanha. Isso não é bem verdade. E acham também que nas cidades grandes, como em Berlim, eles também podem andar do mesmo jeito como no interior da Alemanha. Isso também, hoje em dia, já não é mais verdade, né? Gente, assim a gente tem que aprender, pensar um pouco, e é isso aí, gente. Comentário nosso, realmente aconteceu, sim, posso confirmar. E aqueles que estão sempre ligados no canal e querem saber mais de onde o Caio tira, vão lá no Telegram, lá vocês vão achar o link das informações. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo. Muito obrigado a todos.